Olá pessoal, vamos continuar nossa aula de regularização agora com a parte 3. Nessa aula a gente vai aprender regressão com componentes principais. A gente viu na aula de aprendizado não supervisionado que a análise de componentes principais é uma técnica que tenta reduzir o meu espaço, preservando a variabilidade dos dados. Então, suponha, por exemplo, que temos a informação sobre a população em 100 estados e o gasto com propaganda de determinada empresa. Poderíamos resumir estas variáveis em apenas uma, que a gente chama de Z1, que é uma combinação linear entre a população e os gastos com propaganda, de tal forma que a variância de Z1 seja a máxima possível. Então, essa é a ideia das componentes principais: criar novas variáveis e reduzir o meu espaço, mas sem perder a informação a respeito da variabilidade dessas variáveis originais. E como fazemos isso? Nós buscamos a direção de máxima variabilidade, que nesse caso é essa reta em verde. E agora nós temos um novo conjunto de coordenadas compostas pela primeira e segunda componente principal, que são combinações lineares das minhas variáveis originais. E veja que interessante, a primeira componente principal ela é muito correlacionada com população e muito correlacionada com gasto em propaganda. Então, de fato, a gente consegue resumir estas informações em apenas uma variável. Por outro lado, a segunda componente principal já não consegue captar muito dos meus dados, justamente porque a primeira já captou boa parte dessa variabilidade. Então, a segunda componente, que é ortogonal à primeira, apresenta somente informações a respeito da variabilidade que a primeira componente não soube captar. Eduardo, beleza, a gente viu isso em aprendizado não supervisionado, mas o que isso tem a ver com regularização, com aprendizado supervisionado? Ora, assim como fazemos regressão utilizando as variáveis independentes x1, x2 até xp, nós podemos fazer regressões utilizando as componentes principais como variáveis independentes. Sendo assim, considere que Z1 até Zm, com m menor do que p, represente as combinações lineares das variáveis xj, ou seja, o Zm é uma combinação linear de φjm xj. E agora tem uma suposição que é muito importante que seja feita. A gente assume que a direção de máxima variabilidade é a mesma associada ao y. E por que eu estou dizendo isso? Porque as componentes principais elas são construídas sem olhar a resposta. Então, estes z's eles podem ser muito bons para explicar a variabilidade de x, mas nada me garante que eles sejam bons para explicar a minha resposta. Mas apesar de não podermos verificar esta suposição, considerar a regressão utilizando componentes principais produz resultados satisfatórios. Nesse caso, então, teríamos um yi, que é uma função de um θ0, mais uma combinação dos meus z's. Esta é a minha regressão com componentes principais. Mas veja que curioso, essa combinação entre θs e z's é, na verdade, esta somatória, porque eu estou substituindo o z pela somatória de j de 1 até p. E o que nós temos agora? Duas somatórias e dois parâmetros, um θ e um φ. Mas esta somatória de m igual a 1 até emão de θ vezes φ pode ser transformado num novo parâmetro,
que seria o meu beta-j. Ora, Eduardo, então você quer dizer que fazer uma regressão utilizando componentes principais, na verdade eu estou fazendo uma regressão com as minhas variáveis originais? Sim, exatamente isso. A gente faz uma regressão com as variáveis originais. Entretanto, estamos incorporando um novo tipo de parâmetro. Esse beta aí, ele é obtido de uma maneira diferente. Vamos para o exemplo simulado que a gente já viu na aula passada, em que tínhamos 45 preditores relacionados à resposta, e nesse caso todos os betas verdadeiros eram diferentes de zero. Ou seja, todas as minhas variáveis independentes tinham relação com a minha resposta. E nesse caso, a gente viu que a regressão Reed se sai melhor exatamente por conta desse cenário em que todas as variáveis são úteis para a minha resposta. Vamos então comparar a regressão com componentes principais e a regressão Reed. Veja que os resultados eles são bastante próximos em termos do erro em roxo. Mas é claro, no caso da esquerda, quando a gente aumenta o número de componentes, na verdade eu estou aumentando a flexibilidade do modelo. Eu estou aumentando a variabilidade e diminuindo o vício. No caso da regressão Reed, quando eu aumento o valor de lambda, que está no eixo x, eu estou aumentando o vício e diminuindo a variância. Então tem que ter muita atenção, porque o vício e a variância aqui, eles funcionam diferentes por conta do eixo x. Mas a curva em roxo apresenta resultados muito semelhantes. Pode-se dizer, inclusive, que a regressão Reed é uma versão contínua da regressão por componentes principais. Então é exatamente por isso que a gente está apresentando este método em regularização. Vamos agora para mais um exemplo simulado. Agora os dados foram gerados, tal que a resposta dependesse apenas das 5 primeiras componentes principais. E veja o que aconteceu. No gráfico da esquerda eu tenho a regressão por componentes principais, e no gráfico da direita eu tenho a regressão por Reed, que é a pontilhada, e o laço, que é a curva contínua. Neste caso, veja que regressão por componentes principais e regressão Reed e laço apresentaram resultados muito semelhantes. E esse exemplo é para mostrar a situação na qual regressão por componentes principais desempenha um papel muito bom. É quando as primeiras componentes principais já explicam boa parte da variabilidade dos dados. Mas nem sempre ele faz um bom trabalho. Voltando ao exemplo da inadimplência no cartão de crédito, veja que no eixo X eu tenho o número de componentes, no eixo Y eu tenho os coeficientes, e veja o que aconteceu. O menor erro de validação ocorreu quando m é igual a 10, ou seja, próximo de 11, que é o número total de variáveis. Por fim, a gente vai falar como selecionar o parâmetro de tuning, que é o meu lambda. E como a gente faz isso? Ora, através de validação cruzada. Então, a validação cruzada nos fornece a maneira mais simples de resolver esse problema. A partir de uma grade de valores de lambda, a gente calcula a taxa de erro de validação. Ou seja, para cada valor de lambda, eu estimo o meu modelo e calculo o erro de validação. Em seguida, eu vejo qual valor de lambda forneceu o melhor resultado em termos de menor erro de validação. E a partir desse lambda chapéu obtido, que eu vou de fato estimar os meus parâmetros do modelo, os meus betas. No caso do exemplo de inadimplência no cartão de crédito, eu obtive o menor erro de validação quando o lambda é próximo de meio. Sendo assim, os meus parâmetros foram alterados considerando o lambda igual a 0,5. Para entender então como nós encontramos o melhor valor de lambda naqueles exemplos simulados que nós vimos nas aulas passadas,
foi feito dessa forma. Nós aplicamos validação cruzada para selecionar o melhor lambda e, em seguida, a partir do lambda escolhido, que nós estimamos os nossos parâmetros. Nesse caso simulado, em que 43 das 45 variáveis independentes não eram úteis para a minha resposta, veja que o lambda selecionado via regressão laço considerou apenas as duas variáveis que de fato eram importantes.